Fala aí, seus reinantes, muito boa noite. Vamos para a aula de número 5 da Semana da Pressão. Como é que vocês estão, gente? Vendo a Kelly trabalhando aí, a Kátia, o Tudo João, certo. a galera aí também. Tudo tranquilo. Só destravando cada vez mais, tá vendo? Todo dia eu Oi. posto lá no grupo um vídeo. Todo dia a Kátia tá lá Tem religiosa. feito a diferença, viu, Paulo? Já sentiu? Pois é, tem feito diferença, sim, porque é como eu te disse, eu me sentia muito travada para me expor, para falar, para fazer um vídeo. E eu me determinei que esse desafio dessa semana, todos os dias, eu iria postar um vídeo ali. E tá cumprindo, parabéns. O mais legal disso, gente, para vocês saberem, é o seguinte: quando vocês postam uma foto em um grupo desse daqui, né? Tá todo mundo engajado junto com o mesmo objetivo, é muito bom, porque é um local de destrave. É um local que todo mundo ali que tá lá, podem perceber. Uma pessoa posta o vídeo, a outra vai lá, curte, a outra parabeniza. Tem sempre alguém para incentivar. Isso é muito bom. É o ambiente perfeito para a gente fazer isso. Então, sempre que vocês puderem ou tiverem algum grupo que as pessoas estejam com o mesmo propósito, interajam ao máximo. Se é para mandar vida, manda lá, porque olha o que a Kátia falou. Já está sentindo resultado, diferença nisso. E eu fico feliz com isso de verdade, porque vocês vão destravando e vão avançando em resultados. Isso é um micro resultado incrível. Imagina no sábado quando chegar e for ver os resultados que vocês tiveram. Eu até antecipo para vocês aí, tá? Preparem seus resultados. Os resultados que vocês tiveram ao longo dessa semana para a gente comemorar no sábado. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de comemorar os resultados que a gente teve. Eu gosto de ter essa sensação de avanço assim. Porque isso de verdade é o que faz a gente avançar. É uma das coisas que a gente vai falar hoje. Não sei se vocês viram lá o nome da reunião de hoje, mas hoje vai ser muito massa. E eu queria ouvir vocês aí, o que é que vocês estão achando? Conta mais uns depoimentozinhos aí, o que é que vocês já sentiram que destravou? Boa noite para todos. Com a... tá me ouvindo, Paulo? Tô assim. Ontem com a pergunta, acho que foi do Marco, se eu não me engano, que ele fez um questionamento ali, depois ele até falou no grupo lá, né, pediu desculpa e tal, achou que tinha atrapalhado a aula, mas na verdade não atrapalhou, né, porque para mim, nossa, destravou algo assim, foi a explicação que tu deu, e que nem eu falei lá no grupo, até, tipo, coisas que eu já havia escutado, algumas coisas que ontem eu escutei, que eu já havia escutado, mas não tinha entendido. E com a explicação de ontem, tipo, aí é exatamente aquela quando vira uma chave, assim mesmo, né? Foi, para mim, a aula de ontem, assim, foi top demais, né? Eu achei muito massa aquela. O João, foi o João, né? Ele ter falado, Isso, Paulo, João. eu discordo disso. Não concordo. Eu entendo seu ponto de vista, mas não concordo. Mas eu achei muito bom ele se posicionar e falar, não concordo. Porque de fato a gente tem que falar. O posicionamento ele é muito forte para a gente poder ter resultado. E ele se posicionou no meio de um grupo aqui que estava me ouvindo, ele chegar, botar a ideia dele em jogo e falar, eu não concordo com isso. Eu achei muito, muito bom isso daí. É um dos sinais da identidade ativada, é seu posicionamento. E não tem nada de errado com isso. Depois ele pediu desculpa lá no grupo, desculpa por ter atrapalhado, falando de jeito nenhum, porque se ele não tivesse discordado, eu não teria como ter explicado. E no final, acredito que até tenha feito sentido para ele. Então, fiquei muito feliz de verdade ontem. Ai, alguém fala mais alguma coisa aí, o que é que tá achando? Meu Deus, povo tímido, né? Mas vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que eu preparei pra gente falar, que é heróis da própria história. Como se tornar alguém que inspira outras pessoas. Eu vou contar alguns insightzinhos para você que me fizeram ser o herói da minha própria história, que me fizeram
mudar, ter resultados que fizeram diferença para mim. E vai ser vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, né? Sem entrar muito detalhe, e acho que vocês já sabem bastante. Mas coisas que vocês podem pegar e aplicar na vida de vocês. Olha, tá top as reuniões. Valeu, Gabi. E a gente vai começar o seguinte. Uma das coisas que você precisa entender para você se tornar um herói da sua própria história é aprender a amar problemas. Eu vivia fugindo de problema, que eu falava assim, não, eu não gosto de problema. Eu não gostava mesmo. Eu ficava muito irritado quando eu conseguia resolver todos os problemas da minha vida e apareciam problemas novos. Eu falava, que saco, caraca, velho, eu só quero ter paz na vida, não quero ter problema. Eu sei que um pensamento que vocês têm, que a maioria pelo menos tem, né? Ou quem conhece o Pablo já ouviu ele falar uma coisa diferente disso, que é ame problemas, porque você é o maior problema do mundo. Só que muita gente ainda não sabe disso. E tá tudo bem. Só que essa ideia de amar problemas parece loucura no começo. Porque eu vou amar problemas, isso daí vai me dar dor de cabeça. Eu quero que você saiba uma coisa. Por que amar problemas vai te fazer um herói da sua própria história? Porque você vai resolver problemas. Amar problemas vai te levar a resolver problemas. E todo problema tem uma recompensa por trás dele. Então, quem resolve muito problema é muito recompensado. Quem resolve muito problema cresce muito como pessoa. Quem resolve muito problema encontra uma coisa chamada criatividade. Que você que pensa aí, eu não sou criativo, não, você é criativo. Você é criativo porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então todas as pessoas do mundo são criativas, porque Deus é o criador de todas as coisas. A gente já falou essa semana aí sobre isso. Você não negar nada daquilo que Deus é. E como Deus é, você é também. Assuma isso, aceita logo isso na sua vida. Quero que vocês entendam o seguinte. Amar problemas vai levar vocês a terem prazer na vida. Quando você tem muito problema para resolver, você tem muita solução disponível também dentro de você. Cada problema, ele vira consigo uma parte da solução. Então é o seguinte, Paulo, eu estou passando por um problema aqui, você nem sabe o que é muito difícil, tá aquela coisa toda que você vai contar para mim. Mas eu quero que você pegue o problema que você tem e busque uma solução nele mesmo. A maioria dos problemas ele já vem com a solução, é só você inverter parado. E quando você encontrar essa solução, você passa a ser uma pessoa solucionadora de problemas, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente, ver que a vida é muito melhor do que você pensa. Eu, quando fugia de problemas, os problemas vinham atrás de mim e eles não deixavam de existir, eles continuavam existindo. Só que quando eu virei a chave na minha cabeça de falar, agora quem corre atrás de problemas sou eu, quem cria problemas novos sou eu. Eu comecei a correr atrás de problema, eles começaram a fugir de mim. Não, sai daí, esse cara é maluco, esse cara vai pegar a gente, vai resolver. Eu comecei a resolver problema mesmo. Então, uma tarefinha que eu anotaria se eu fosse vocês é o seguinte: faz uma lista de todos os problemas que você tem. Faz hoje isso. Acabou a reunião, faz uma lista de todos os problemas que você tem. E vai em busca de resolver eles. Ah, mas são muitos. Escolhe um por vez e vai resolvendo de um, por ordem de importância. Os mais importantes, os mais difíceis, você já resolve logo. Já vai logo para cima deles. Porque se você fugir de problemas, você se torna uma pessoa muito frágil. Agora, quando você vai para cima do problema, você vai se tornando uma pessoa forte, uma pessoa emocionalmente forte. Olha, a Sabrina, acho que foi a Sabrina que falou, listar problemas me impulsionou a agir. Olha que doideira.
Então, eu quero que vocês tenham isso muito claro. Problema é uma coisa boa. Vai te dar dor de cabeça, vai te dar estresse, mas vai te dar prazer na vida. A vida ela é feita disso daqui, ó. Imagine o que é a sua vida. Tem um exemplo que é muito massa, que é a das batidas do coração. A vida tem altos e baixos, né? Que é a batida do coração. E faz assim. Tum, 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 tum. O coração é assim. A vida é feita de altos e baixos. Mas se ela ficar linear, você morre. Eu não sei se você sabe disso, mas você vai morrer um dia. É a única certeza que a gente tem. Você só não sabe quando é que você vai morrer. Só não sabe quando. Só que o meu desejo para você hoje é o seguinte, que quando a morte te encontrar, no dia que a morte te encontrar, que você esteja vivo. Não entendi. Vou explicar. Se você está vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, você já morreu. Então, caça esses problemas da sua vida aí e vai resolver eles. Agora, caça problemas que valem a pena, façam sentido. Né? Não é problema de... Ou até, quer ver um exemplo que muita gente tem? É vizinho problemático. Vizinho problemático, vizinho chato, tal, essas coisas todas assim. Como é que você resolve problema com um vizinho chato? Você já parou para pensar que se você resolver um problema com um vizinho problemático, você vai prosperar? Vamos lá, encontrar as possíveis soluções para um vizinho problemático. Ou você entra em um acordo com ele, que aí acaba sendo mais difícil. O vizinho é problemático. Todo mundo sabe do que é que eu estou falando aqui, né? Todo mundo tem um. Ou você vai brigar com ele, que não é uma solução legal, que aí ele vai te pirraçar mais ainda. Ou você vai seguir um conselho, que é o seguinte: os incomodados que se mudem. Mas eu tô na minha casa. Mas você tá incomodado? Oh, então se mude. Por que eu vou me mudar se eu tô na minha casa? Você vai se mudar e você vai viver o que a gente falou numa das aulas passadas. Vai mudar de ambiente, vai conhecer novas pessoas, vai ter novas ideias, novas ações e novos resultados. Olha só como resolver um problema com um vizinho. Às vezes o vizinho chato tá lá só para te fazer prosperar e você não entendeu ainda. Deus está querendo te fazer prosperar. Você não quer prosperar, você está lá fugindo da prosperidade. E fica orando. Imagina a cabeça de Deus. Deus, eu quero prosperar, eu quero viver coisas novas, eu quero viver uma vida nova, uma vida que vale a pena ser vivida, Deus. Faz isso na minha vida. Deus, tá bom, faz lá isso daqui. Não, não quero. E você fica fugindo por conta dos seus bloqueios, dos seus medos. Aí você vai no dia seguinte. Deus, me ajuda, eu quero viver os seus sonhos, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, tá bom, vai lá e faz isso. Você não quer. Você fica fugindo por conta dos seus medos, dos seus bloqueios. E aí Deus vai e coloca um vizinho. Eu imagino que Deus fica rindo de certas coisas que ele faz. Eu imagino falando, não é possível, eu preciso encontrar uma solução. Porque essa pessoa, ele tá me pedindo, ela tá me pedindo para prosperar. E eu tô prosperando, tô querendo levar ela a prosperar. Só que não tá indo, eu vou botar um vizinho chato aqui para ver se pelo menos impulsiona e sai daí. Olha que doideira. Caraca, agora que eu acabei de me tocar aqui, gente, a maior parte das pessoas que estão aqui na reunião são mulheres. Estão distraídas. Um parênteses aqui. Minha linguagem é toda uma linguagem masculina. Podem perceber, nos vídeos eu falo, você tem que prosperar. Eu falo como se estivesse falando com um homem. Só que só atrai mulher. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui são casadas. Vocês estão querendo essa prosperidade dentro de casa. Quero falar uma coisa para vocês aqui que não estava programado.
não estava programada, tá? Mas é o seguinte, continuem investindo tempo na transformação de vocês e pegando essas orientações e aplicando com sabedoria. O marido de vocês vai ser transformado. Semana que eu vou trazer minha mulher aqui um dia para ela falar sobre isso com vocês e inspirar vocês. Tá? Mas parabéns por vocês aí. E eu vou continuar batendo muito forte para encontrar esses homens aí que às vezes ficam, principalmente homens lá do campo, né? Fugindo dessa transformação, que vocês vão tanto para cima. Tá bom? Parabéns para vocês. Voltando. Um vizinho que é chato, e Deus fala, tem que botar vizinho chato para começar a incomodar. E aí você não entende os sinais de Deus. E você pede a Deus uma coisa, Deus te vai fazendo aquilo e você quer fazer outro. Entenda, a partir de hoje, tudo que você precisa fazer é resolver problemas. Passe a ser uma pessoa resolvedora de problemas. Quero que você fale aí assim agora. Eu amo problemas. Faz assim, fala. Da primeira vez que eu tinha que falar isso, eu não saí. Eu amo problemas. Tem que ser uma pessoa que ama problemas. Outra coisa que vocês precisam ter muito em posicionamento. Se posicionem a respeito de ideias. Toda ideia que você tiver, ela vai causar uma divisão. Vou te dar um exemplo. Ano passado, na época da política, foi em outubro. Eu postei um Reels. Eu não estava me posicionando a respeito de política. Eu falei, não quero fazer isso, tal, não gosto, e ficava fugindo disso. Até... Ai, deu um eco. Ano passado eu fugia de política, até que um dia ficou... Eu falei, não vou fugir. Foi no segundo turno. No primeiro turno eu não fiz nada. No segundo turno eu resolvi me posicionar. Eu fiz um Reels falando famosos que apoiam Bolsonaro. E postei no Instagram. Ele, de um dia para o outro, o Reels pipocou de visualização. Subiu muito rápido. Eu postei ele de noite, no outro dia de tarde. Menos de 24 horas eu já tinha perdido 100 seguidores no Instagram. Eu olhei assim. Eu me assustei na hora. Eu falei, caraca, eu perdi 100 seguidores. Depois eu... Tá. Vamos observar. E teve gente, inclusive, que andava junto comigo, que era mais próxima, que parou de falar comigo. Só por causa do meu posicionamento. Tipo, dias depois. Eu tranquilo, só comecei a observar. Aí eu postei o segundo. Perdi mais seguidor. E fui perdendo. Na verdade, eu não perdi 100 seguidores, não, gente. Desculpa. Foram uns 50 de um dia para o outro. Eu falei, vou continuar fazendo. E continuei fazendo. Continuei. Ao todo, eu perdi 100 seguidores no período do mês de outubro, quando eu fiz a comparativa ali. Só que eu ganhei, depois disso, 200 novos seguidores. Ou seja, meu saldo foi positivo em número de seguidores. Só que o número de seguidor é relevante? Não. Só que o que eu quero trazer para vocês é a ideia do seguinte. O meu posicionamento causou divisão. Quem não concordava comigo saiu. Quem concordava ficou. Ou as pessoas que até me conheceram e concordavam com o meu posicionamento passaram a me seguir. Olha que doideira. Então, seu posicionamento ele é importante. Eu sei que muitas vezes você não tem ideias muito estabelecidas a respeito de determinados assuntos, por isso que você não se posiciona. Só que aí é que tá, você tem que usar seu tempo também para aprender coisas novas. Aprende coisas novas, conhece pessoas novas. Não tenha medo de pegar ideias que você acha interessante de outras pessoas. Diversos momentos vocês vão me ver aqui, vocês vão identificar muita fala minha do que eu falo com o Pablo, porque é a pessoa que vocês conhecem. E vocês podem, tipo, alguém pode pensar assim, tá imitando o Pablo. Não estou imitando. É porque a ideia dele faz sentido para mim
e eu adapto para o meu jeito. Eu falo do meu jeito, eu coloco minha essência no negócio. Só que tem várias outras pessoas que eu coloco também as ideias, casam comigo. Tem o Wendel Carvalho, que eu sempre falo, o Joel J, tem o pastor Aloísio. Enfim, tem várias pessoas que vocês nem imaginam que as ideias deles servem para mim. E eu vou falando, eu não tenho medo. E se alguém falar, isso daí você aprendeu com tal pessoa? Sim, aprendi. Não tem problema nenhum. A Bíblia diz que não tem nada novo debaixo dos céus. Tudo que existe debaixo dos céus já está criado. Tudo foi Deus que criou. O que é que você tem que fazer? É não ser uma cópia de ninguém. É colocar autoralidade. É sua essência, é seu jeito. Apesar da maioria de vocês verem aqui, me verem aqui, saberem que o Pablo é meu mentor, meu principal mentor hoje, vocês não me veem falando, e aí, general? Paulo na área. Não, fala, Reinante, eu sou o Paulo, é o meu jeito de me expressar. Entendeu? Então, seu jeito, você tem que colocar a sua essência. Outra coisa que eu falo muito é bora botar pressão. Então, seu posicionamento, ele é importante. Não tenha medo de expor suas ideias. A gente estava falando aqui no começo do João, que falou ontem, eu não concordo com isso. Eu achei muito massa. Uma atitude muito grande dele de chegar em uma reunião assim e falar, eu não concordo com isso. Gente, é um posicionamento. Você entra em uma zona ali de confronto. Olhar para a pessoa e falar, a gente tem ideias diferentes e tá tudo bem. Respeitar o fato da gente ser de tribos diferentes. Porque tem duas coisas que vocês precisam entender no posicionamento. Que quando eu entendi isso me fez me posicionar mais. Foi a diferença entre confronto e afronta. Afronta é você atacar a pessoa. É você falar, é ridículo isso daí que você está falando. Você é ridículo por estar pensando isso. É você atacar. O confronto é você falar, eu não concordo com isso que você está falando. Eu não concordo com o seu posicionamento. Eu não concordo com o seu pensamento. Só que sem desrespeitar a pessoa. Isso é um confronto. Você tem que ser uma pessoa que confronta. Confronta aquilo que está errado, que você enxerga, que você vê que está errado. Se alguém falou alguma coisa que você não concorda, confronta. Olha, eu não concordo com isso daqui, não. Eu acredito que é de outra forma. Agora, desde que você não vá confrontar só para ser a pessoa que discorda. Que aí vira uma afronta. Tem gente que só quer discordar de tudo. Tinha uma pessoa que, enfim, alguém que tudo que a maioria, as pessoas falavam, ela falava ao contrário. Eu não concordo com isso. E era certo. E a gente já tem um posicionamento, eu já falava com Carol. Olha lá, Carol. A gente vai falar isso, ela vai dizer ao contrário. Porque não é que ela queria confrontar e expor um pensamento dela. É que ela só queria ser a do contra. A pessoa só queria ser do contra. Então isso é muito ruim, você ser a pessoa que é do contra. Se você... Opa, tudo certo. Então, se você tiver um pensamento que faça sentido mesmo, posiciona. Que isso traz um crescimento para todo o grupo. Foi o caso do que aconteceu aqui ontem. Eu só estou dando um exemplo disso de ontem, porque foi uma coisa muito boa que aconteceu. Então, o posicionamento que o João teve aqui ontem, de falar, eu não concordo com isso, eu pude explicar melhor a situação daquilo que a gente estava falando e outras pessoas conseguiram entender melhor. Então, é muito bom também você ter esse posicionamento, saber expor suas ideias. Começa aí a estabelecer agora as suas ideias. O que é que você pensa a respeito dos assuntos? Quais são os conceitos que você tem? Vá aprender coisas novas. Isso vai fazer você se tornar alguém que é o autor da sua própria história. Se alguém quer perguntar algo? Quer falar algo? Não? Tá.
Outra coisa que vai fazer você se tornar um autor da sua própria história é saber comemorar conquistas. Gente, comemorem suas conquistas. Eu falo isso muito, né? É que comemorar conquistas foi algo que foi tão forte para mim que me marcou muito. É algo que eu gosto de ensinar. Eu não estou falando nada disso que eu estou falando para vocês. São coisas aleatórias, são coisas que eu percebi. Me fez ser o herói da minha própria história. Opa, tá bem? Tá legal? Agora tá mudo. Agora tá bom? Boa. Agora tá bom. Boa. Tirei o fone aqui. Outra coisa que me fez ser o autor da minha o herói da minha própria história foi saber comemorar minhas conquistas. Por menores que sejam as suas conquistas, você tem que comemorar elas. Tá aqui uma pessoa que me ajudou a fazer um desbloqueio foi a Cris. Dá um tchau aí, Cris. Foi essa moça daí que me ajudou a fazer um desbloqueio. O meu primeiro desbloqueio. Ela fez um método IP ano passado, bem no começo do ano. Ano passado não. Foi ano passado não, foi 2021. E ela, enfim, eu vi a Cris no meio de uma palestra do Pablo lá. Eu tinha acabado de conhecer o Pablo. E ela contou a história dela, do que tinha acontecido na vida dela, e o Pablo, no dia seguinte, ia fazer o método IP. Ele falou: você vai estar aqui? Vem para que amanhã ela fez o método IP. E eu pedi ajuda para ela. E ela me ajudou lá, me explicou como é que fazia o desbloqueio e tal. Eu fui, adaptei, fiz do meu jeito, só que eu fui para cima, fazendo as tarefas, né, que eu mesmo tinha estabelecido. Então, depois eu fui aprender como é que fazia certinho e tal. E aí fiz. E aí eu comecei a comemorar isso. Aprendi a comemorar resultados. Porque o que acontece? Quando você comemora os pequenos resultados, isso te dá uma sensação de avanço. Olha só, são duas coisas. O resultado, ter resultado, ele te tira a insegurança. Quando você tem resultado, você fica mais seguro de falar: não, eu consigo fazer isso. Quando eu fiz meu primeiro desbloqueio, eu comecei a me sentir melhor comigo mesmo. Pode falar, Luciane. Boa noite, gente. Paulo, eu raramente me posiciono sobre a minha opinião, e isso eu percebi que acaba dando uma impressão errada sobre quem eu sou, né? Porque eu não falo, fico muda, fico quieta. E não sei comemorar as minhas conquistas. Ainda não sei. Tá. É isso. Então é o seguinte, essa questão de não saber se posicionar entra um pouco de insegurança a respeito do que vai falar. Vocês se sentem inseguras, né? Mais mulher que está aqui. Então, a insegurança é muito alta a respeito do que vai falar. A preocupação do que vai falar, de falar alguma besteira, entra isso também. A Daisy, pode falar aí, Daisy. Oi, tudo bem, gente? Exatamente igual que a Luciana estava falando. Eu também eu tive muito bloqueio no início de como comemorar, né? Eu sei que eu estudo um pouco de neurociência e eu sei que o cérebro ele gosta de recompensas. Então, quando a gente atinge alguma coisa, eu tinha muita dificuldade de comemorar, de vibrar, tipo, por exemplo, eu tive sempre muito bloqueio no meu emagrecimento, né? Hoje, graças a Deus, eu tô trilhando aí uma rota. Mas o que aconteceu? Só pincelando, eu descobri que era um bloqueio dos meus pais, porque os meus pais sempre falaram assim: não faz mais do que obrigação.
Então, qualquer coisa que eu passava, tipo, eu fui bem na escola, não fez mais do que sua obrigação. Tirei nota boa, não fez mais do que sua obrigação. E isso que gerou em mim um bloqueio. Então, eu sempre tive muita dificuldade de comemorar as minhas conquistas. Toda vez que eu emagrecia, eu não comemorava, eu não celebrava, porque eu achava que era uma obrigação minha, entendeu? E agora, hoje, para mim está mais claro, até eu comecei a fazer o método de ativação que você fiz lá, os bloqueios, e eu falei, caramba, como não parei para pensar nisso antes, né? E, tipo, porque, assim, sempre fui induzido lá na minha infância, um bloqueio que causou porque eles me ensinaram isso. E, tipo, era errado comemorar, que era uma obrigação da minha parte. Então, assim, só para compartilhar e agradecer também. Eu tô gostando bastante do método da ativação e foi uma conquista, assim, para mim. Eu descobri o porquê que eu nunca conseguia comemorar, porquê que eu não conseguia celebrar, né? E vibrar com alguma coisa que desse certo para mim. Perfeito. Caraca. Porque a forma que o pai ou a mãe fala essa parada, que eu acho que causa o bloqueio. Eu já ensinei o contrário, minha filha. Eu falo com ela da obrigação dela, mas como conquista. O que acontece? Quando a gente é criança, a gente tem que ser estimulado o tempo todo. A criança precisa de estímulo. O adulto já precisa. Agora imagina a criança que está com a cabeça em formação. Então precisa mesmo ser valorizado. Toda vez que uma criança vem para mostrar algo, olha pai, olha mãe, o que eu consegui aqui. Olha o que eu fiz. Ela está comemorando. Para ela é algo muito novo. Eu consegui fazer sozinho. Então, quando o pai vem e corta, tá falando, tá, isso daí não precisa comemorar. Corta isso de comemoração. E vocês precisam entender uma coisa. Resultado, ele vai te curar do bloqueio de incapacidade. Porque você vai atingir um resultado e você vai falar, não, eu consigo fazer o que eu achava que eu não conseguia. Só que a recompensa vai te curar do merecimento. Então você tem que se recompensar. Para mim, é muito difícil trabalhar o merecimento. É algo que eu sempre que eu tenho oportunidades, eu vou trabalhando nisso. Porque era esse mesmo pensamento de não fiz mais que minha obrigação. Não tem por que eu me recompensar porque eu estou fazendo isso daqui é minha obrigação. Então, toda oportunidade que eu tenho de me recompensar, eu faço isso. Entendeu? Então, vocês precisam entender. Agora, o que é que vai fazer ter micro resultado para você poder gerar recompensa? São tarefas. Se você não fizer tarefa, você não tem resultado. Entendeu? Então, lá o de problema, eu falei. Eu preciso melhor de recompensa. Deixa eu ver o chat aqui, o que é que vocês estão falando. Eu fiz a identificação de bloqueio, deu 75% de escassez, os demais deu menos de 40%, mas eu não me recompenso também. Eu preciso melhor de recompensa e desfrute. Olha que doideira. Perceba uma coisa, quando eu falei pegue problema, vamos fazer uma trilha do que a gente já falou aqui, até aqui agora? Pegue o problema. Faça uma lista dos problemas que você tem hoje e comece a resolver ele por ordem de prioridade. É uma tarefa. Você vai lá e faz. Resolveu o primeiro problema. Você teve resultado. Caraca, eu consegui resolver isso. Eu achava que não ia conseguir. Eu consigo resolver problemas. A incapacidade já foi curada ali. Principalmente quando você começa a fazer isso em muitas vezes. Resolver vários problemas. Eu sou um solucionador de problema. Aí teve o resultado, curou a incapacidade. Agora você vai falar o quê? Eu vou me dar uma recompensa por isso. Sei lá, vou passear para um lugar que eu gosto de ir. Vou fazer algo que eu gosto de fazer. Se deu a recompensa, seu cérebro vai falar, opa, então toda vez que eu resolver um problema eu vou ganhar uma recompensa? Eu vou ganhar algo parecido com isso? Eu quero. Aí você pode falar, mas eu não quero passear, não gosto de passear. Faz algo que você gosta. E lá vai, dá uma olhada na janela assim, dá uma respirada, toma um bom banho, fala, eu
consigo, você está se recompensando também, assim, quando você comemora. Coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho um resultado, a forma de me recompensar é a seguinte: eu sou bom nisso que eu faço, eu sou bom. Eu fico falando isso em voz alta, eu vou para frente do espelho e falo, eu sou o melhor em tudo que eu faço. Se eu colocar a mão para fazer alguma coisa, eu vou fazer e vou fazer bem feito. E a prova é isso daqui que eu fiz, isso é uma recompensa que eu me dou. No final de toda reunião que a gente tem aqui, eu sempre me recompenso, eu falo, cara, que reunião top. Tá melhorando, eu tô ficando melhor nesse negócio de transbordar, de ensinar para as outras pessoas, eu tô ficando. E é uma forma que eu me recompenso, eu não fico falando isso para as pessoas. Eu tô contando aqui para vocês agora para vocês entenderem como é que eu faço. E nem eu fico falando no grupo, eu sou o melhor. Não precisa disso, é algo com você e você. Para você aumentar seu nível de merecimento. Para você sentir que você vai mais longe. Outra coisa que vocês precisam fazer aí, deixa eu ver. Como fazer para sentir essa alegria pelos micro resultados, sendo que a sensação é que é de obrigação e que eu fiz pouco. Boa. Seguinte. Imaginem uma parede de 4 metros por 4 metros. Ela tem 4 metros de altura e 4 metros de largura. Uma parede de tijolos. É porque as mulheres vai ser mais difícil para vocês entenderem esse exemplo. Mas eu vou dar mesmo assim, acho que é porque o homem consegue enxergar mais isso, mas vocês vão entender também. Não tem como construir uma parede de 4 metros de altura por 4 metros de largura de vez. Não tem como você chegar lá e colocar uma parede inteira no lugar. O que é que você faz? Você coloca um bloco, um tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. Repetição. Concluiu a primeira fileira. Ah, mas só foi uma fileira. Foi. Mas é um micro resultado. É uma fração de um resultado grande. Vai lá, colocou a segunda fileira. Tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. Concluiu a segunda fileira. Tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento. Terceira, quarta, quinta, até concluir toda a parede. Cada fileira daquela ali, de tijolos, é um micro resultado. Você está mais perto de concluir uma parede. E cada tijolo e cimento daquele ali são tarefas que você vai fazendo. Colocou um tijolo, colocou cimento, concluiu uma tarefa. Tijolo e cimento, outra tarefa, outra tarefa, outra tarefa. Teve um micro resultado. Como é que você comemora isso? É você sabendo, eu estou mais perto do meu objetivo. Eu estou mais perto daquilo que eu quero conquistar. Então, assim, eu ainda não cheguei, mas eu estou mais perto. Quando meu canal no YouTube foi monetizado, o primeiro valor que bateu, se eu não me engano, foi R$1,34. O primeiro dia. Deixa eu abrir aqui enquanto a gente está falando. Eu fiquei muito feliz. Eu lembro disso. Lembra? Eu lembro. Acho que foi R$3, não foi não? Não foi não, foi R$1. Eu sei que foi R$1, eu não lembro R$1 e quanto. Eu falei, gente, esse cara é doido, ele tá comemorando isso. Mas depois eu entendi. Eu não vou conseguir ver, não. Agora, né? Mas foi tipo R$1,34. Foi R$1 e alguma coisa. Eu fiquei tão feliz, eu falei, cara, meu canal tá monetizando, tô ganhando dinheiro com o YouTube. Aí teve a Sabrina e tiveram outras pessoas que me acharam que tava ficando maluco. E aí, o que acontece? Eu perguntei no Instagram, eu falei, gente, isso é muito ou pouco? Aí eles falaram, pouco. Eu falei, tá, mas vamos lá. Para você monetizar no YouTube, você precisa ter 4.000 horas de vídeo reproduzidos e 1.000 inscritos. Olha o quanto que eu tive que trabalhar para chegar nisso. Então, assim, foi muito trabalho. Aquilo era um resultado grande, mas em comparação de ganho era um micro resultado. Mas só que por ter somado tantos pequenos resultados, 100, 200, 300, 400 inscritos, até chegar a 1.000, eu comecei a ter um resultado desse.
Então, para mim, era um resultado incrível, R$ 1,34. Eu falei, cara, foram os melhores R$ 1,34 da minha vida. Alguém quer falar aí? Não, era isso que eu queria saber. Você tem que ter 1.000 inscritos e 4.000 horas em um ano, né? 4.000 horas de vida reproduzida. Ô, Paulo, mas me tira uma dúvida. Reproduzida significa que se a pessoa viu 1, 2, 3 vezes, já vai contando? O YouTube tem um sistema seguinte. Tem gente que quer burlar o sistema do YouTube. Eu já fiz isso no passado. Quer ficar assistindo o vídeo e reproduzindo ele. Eu fazia isso. Olha o meu pensamento. Eu falei, vou colocar uma playlist de vídeos meus, de canal antigo, e vou deixar reproduzindo. Por quê? Ele vai assistir, sei lá, 2 horas de vídeo ali. Aí meu pensamento, eu vou botar na velocidade 2x, porque 2 horas vai se tornar 1. Em um dia, ele vai ter assistido 48 horas. E eu comecei a fazer os cálculos. Eu falei, pô, vai virar legal. E aí eu deixei ali horas assistindo o vídeo e assistiu. Subiu muita visualização. E eu falei, cara, o canal vai monetizar. Eu queria forçar o negócio. Só que o sistema do YouTube é muito inteligente. Então ele detecta essas horas quando a pessoa está fazendo isso e ele anula. Anula as horas e anula a visualização. Eu falei, ah, não. Descobri isso da pior forma possível. Então precisam ser outras pessoas mesmo. Repete para mim, por favor, como é que você fez você colocou uma playlist em 2 vezes? Eu botei uma playlist e botei o vídeo acelerado, na velocidade 2 vezes. Porque eu falei, tipo assim, em vez de assistir 2 horas, ele vai assistir 1. Só que se ele ficar assistindo muito, vai acelerar. Se ele assistir 48 horas de vídeo, como está em 2 vezes, vai ficar 24. Só que o YouTube corta isso, ele anula essas horas. Porque ele Mas você foi punido? Não fui punido, não. Agora sim, tem punição para a gente que fica clicando no próprio anúncio dentro do YouTube. Por exemplo, se hoje eu clicar em anúncios do meu vídeo e o YouTube perceber que eu estou fazendo isso intencionalmente, eu posso perder a monetização do meu canal. Então eu aprendi isso antes do canal atual, né? Foi bom, que aí eu não fiz besteira nele. Mas aí o que acontece? Eu fui comemorando isso. E tem que comemorar. Tem que comemorar mesmo os pequenos resultados. Eu lembro quando eu comecei a ter pequenos resultados que no ano passado, né? Tipo, ou ano retrasado, alguma coisa assim. Eu falei com a Carol, falei o seguinte, Carol, você não precisa acreditar mais nas coisas que eu tô te falando, que eu vou fazer e que vai dar certo. Eu já tinha feito várias coisas. Então, naturalmente, a pessoa que está com a gente, ela já não acredita mais tanto. Ela sabe quando a gente está falando a verdade ou não. Quando a gente vai fazer ou não. Então, tem gente que fala, não, vou fazer e vai dar certo. Aí começa, 2 semanas depois, já já desiste, já para. Ou faz tantas vezes e dá errado tantas vezes que a pessoa já sabe. Era esse caso. Eu fazia tantas vezes, tantas coisas que dava errado, que Carol já não acreditava mais nas coisas que eu falava. Eu falei com ela o seguinte, olha, não precisa você acreditar mais nas coisas que eu estou falando. Eu só estou falando para você o seguinte, eu vou fazer, vai dar certo. E quando der certo, eu vou te mostrar os resultados. Foi esse meu compromisso com ela. E ela fez aquela cara de, tá bom, Paulo, pode fazer lá mais uma vez. E aí, quando eu comecei a ter os primeiros resultados, eu mostrava para ela, ó, tá vendo isso daqui? É um resultado. É pequeno, mas é um resultado. Se eu continuar dessa forma daqui, colocando mais pressão, eu vou ter mais resultados ainda. Então eu só tô te mostrando aqui para você ver, tá dando resultado. Só não são resultados grandes ainda, porque não tem como começar grande. Tem que começar pequeno e tem que ir empilhando esses resultados. É por isso que eu sempre falo, você tem que escolher uma coisa ali, inicialmente, para focar sua atenção. Pode falar, Daisy.
Eu tô cheia de dúvida, né? Desculpa. Eu tô no trabalho, mas eu tô aqui, tá? Uma pergunta. Se eu assistir, por exemplo, eu assisti o seu canal, assisti o vídeo em 2.0, isso te prejudica de alguma forma? Não entendi. Quando eu assisto os seus vídeos no YouTube, na velocidade 2.0, te prejudica de alguma forma? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu assisto em velocidades maiores também. Eu não gosto de assistir vídeo na velocidade 1.0 não, que eu prefiro acelerar um pouco. Um vídeo de 1 hora eu consigo reduzir e ganhar tempo ali. Agora, quando é algo que chama atenção, eu volto, presto atenção, anoto. Isso daí faz muito sentido para mim também. Mas pode ficar tranquila. Então tá bom, obrigada. Outra coisa. Cris quer perguntar? Vi a mãozinha. Não, uma das... Estão me ouvindo? Tá. Oi, gente, boa noite. Uma das coisas que prejudica no YouTube é, tipo assim, as mesmas pessoas estão na mesma rede, tipo assim, do Wi-Fi. Aí lá e assistir o vídeo. Eu sei que é isso, que eles têm como conectar aqui, ver que é a mesma rede. Aí por isso que prejudica a pessoa. No caso, eu pegar a conta do meu filho e ficar assistindo o meu, querendo pegar visualização. Entendeu? E referente ao que o Paulo falou do início, assim, que a gente se conheceu e tudo, foi muito bom, porque ele foi um cara que ele foi tipo, diferente. Ele chegou, falou, eu quero mudança, e ele foi para cima. Ele não quis só se desbloquear, ele queria desbloquear todos os que ele via na frente. Então, é totalmente mérito dele por tudo que ele conquistou junto com a Aninha, porque assim, sempre foi ele junto com a esposa dele. Então, foi muito legal ver isso. E eu estou aqui para confirmar tudo que ele está plantando, ele está colhendo, e foi muito mérito dele. Então, é muito bom, e eu fico assim, besta, vendo tudo que ele está fazendo, tudo que ele está superando, conquistando e ajudando outras pessoas. Então, é todo o mérito dele também. Obrigado, Cris. Caraca, é muito legal ver gente que, tipo, ter gente assim que acompanhou isso daí, que eu gosto de usar como exemplo, para vocês verem, gente, não tem segredo, é só fazer as coisas que precisam ser feitas. É só vocês irem mesmo para cima. Outra coisa que eu anotaria aí, que é uma próxima coisa, é vocês transbordarem. Ter um grupo de transbordo. O transbordo, ele é muito forte. O transbordo, para vocês terem ideia, eles vão pegar tudo. Problema, posicionamento, resultado, comemoração, recompensa, e vai jogar tudo dentro do transbordo. Só para vocês entenderem. O tanto que vocês vão crescer como pessoas depende do tanto que vocês transbordam. Porque no meio de uma reunião como essa daqui, alguém vem e me faz uma pergunta que eu não sei a resposta. Eu vou ter que me virar para encontrar a resposta. Ou às vezes alguém vem aqui no meio de uma reunião como essa, assim, me faz uma pergunta que eu paro, eu penso e eu tenho que encontrar uma forma de organizar o pensamento na minha cabeça para entregar a resposta para a pessoa. Então isso coloca uma pressão em mim. Coloca uma pressão de verdade em mim. Aí você vai falar, mas Paulo, eu não tenho tempo. Eu sei, ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Mas se você separar 1 hora na sua semana ali, gente, toda quarta-feira a gente vai fazer uma reunião 7 horas da noite. Aquilo vira seu compromisso. Quando eu fazia live no canal, no YouTube, eu tinha o dia da live. Eu nem lembro o dia que eu fazia live. Mas era um dia fixo. E no dia, Carol queria sair. E ela não lembrava, né? Óbvio. Eu falava, amor, hoje tem live. Hoje não dá. A gente pode sair amanhã. Então eu criei uma coisa assim. Foi bom até pra gente. Um dia eu fazia live, que era a minha forma de transbordar, mas a forma de recompensar era o seguinte, no dia seguinte a gente saía. Então todo dia, toda semana tinha live. Mas no dia seguinte ela sabia, não, amanhã a gente vai sair. Era a forma que a gente tinha também de ter uma harmonia. Isso foi muito bom para o casamento.
Imagina, pô, eu transbordava, mas além de transbordar, eu tinha um compromisso agora, do dia seguinte sair com minha mulher. Então isso levou a gente a crescer também, a ter um relacionamento melhor. E vocês precisam ter um momento de transbordo. Paulo, posso fazer só um grupo e transbordar lá no grupo? Pode. Pode. Mas quando você faz uma reunião como essa daqui, ou quando você faz uma live, ou o que seja, que você bota seu rosto lá, você tá se disponibilizando para errar. Você está se colocando como alguém ali. Eu posso falar qualquer coisa aqui que no meio dessa reunião quebre o clima totalmente e vocês me interpretem errado e eu fale algum tipo de besteira e eu tenho que corrigir. Mas é um posicionamento que eu tenho que ter. Tem assuntos que eu sou mais... Tenho que ter um pouco mais de cuidado. Mas é um posicionamento que eu tenho que ter. Isso cria uma pressão em mim. Eu estou criando problema para mim. Só que é bom. E o transbordo, ele faz a gente crescer muito, muito, muito. Pode falar, Daisy. Ai, gente, desculpa, eu tô tirando todas as Fique à minhas vontade. dúvidas. Como é que a gente vai fazer, por exemplo, criar um grupo de transbordo sem que as pessoas venham anunciar coisa que não tem nada a ver no grupo? Por exemplo, eu criei um grupo para transbordar na vida das pessoas que querem realmente emagrecer de forma consciente. Só que vem e mexe, aparece alguém, tipo, colocando coisas que não tem nada a ver. E aí, eu não sei, você que tem mais experiência, eu fico, às vezes, assim, eu chamo a pessoa no particular, eu acabo falando, olha, desculpa, esse é um grupo de transbordo, mas para quem quer emagrecer, o objetivo aqui é ajudar as pessoas, dar dicas e tal. Mas, é chato, né? Toda hora você ficar vindo, ou ter que ficar, tipo, toda hora, né, supervisionando e, tipo, meio sendo babá, né? Tipo, deixa eu ver quem que não tá fazendo coisa, sei lá. Boa. Seguinte, o grupo de transbordo da gente, o transbordo ativação, era um grupo aberto. Todo mundo podia falar, todo mundo podia perguntar, e era aberto mesmo. Até quando a gente chegou ali a 300 participantes do grupo. As pessoas mandavam várias postagens ali aleatórias e eu ia apagando. E eu percebi que isso estava gastando muito minha energia, porque eu acordava 1h da manhã às vezes, pegava o celular assim, olhava, tinha lá, tinha que apagar. Travou. Então o que eu fiz foi bloquear o grupo para só eu mandar mensagem. É muito chato isso, mas tipo assim, foi a alternativa que eu encontrei. E eu tenho uma regra no grupo que é o seguinte: quando o grupo é aberto, você pode falar, não é permitido, quem colocar eu vou remover. Mas como o grupo da gente é fechado, todo mundo já me vê falando isso. Inclusive, eu fiz isso. Gente, se alguém chamar vocês no privado oferecendo alguma coisa, me manda um print, porque eu vou remover a pessoa. Porque eu quero que aqui no grupo seja um ambiente de confortável. Ninguém ficar sendo chamado no privado, que é chato. Ninguém ficar recebendo nenhum tipo de oferta. Compre que não sei o que, não sei o que. Pede ajuda que não sei o que. Ontem, por exemplo, teve uma pessoa que estava mandando... eu removi a pessoa, estava mandando mensagem no privado, foi com a Cris, pedindo ajuda. Gente, me ajuda, que eu tô passando necessidade. Coincidência ou não, teve uma outra mulher com um DDD diferente, só que com fotos muito parecidas, pedindo a mesma ajuda. Então, tipo assim, a pessoa entrou no grupo, ela me chamou no Instagram. Eu visualizei, não respondi na hora, ela entrou no grupo e me chamou no privado. Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda, tal. E eu não duvido que ninguém passe necessidade. Só que eu falei para ela o seguinte: olha, eu não ajudo ninguém pela internet, tá? Porque, enfim, muita gente dá golpe, muita gente fala besteira, pede e é mentira, tal. Então, o que é que eu recomendo você fazer? Pede ajuda a vizinhos e pessoas próximas. Eles vão te ajudar. Se você está precisando, eles vão te ajudar. E aí a pessoa saiu do grupo, graças a Deus. Porque aí evita de entrar numa reunião como essa daqui, sei lá, talvez atrapalhar a reunião. E eu ia ter que ser mais duro se isso acontecesse. Entendeu? Então, qualquer pessoa que entra e quer atrapalhar, eu vou ser muito duro.
eu vou ser muito duro mesmo. Como o caso que eu estava falando lá no grupo ontem, que o João falou o seguinte: gente, me perdoa por atrapalhar. E eu falei: não atrapalhou não, vocês não sabem nem, você não viu um rapaz que atrapalhou, só teve uma pessoa que atrapalhou a reunião, para vocês terem ideia. Então foi o seguinte, o cara entrou na reunião e ele me atacou de uma forma tão pesada que minha energia caiu na hora. Eu fiquei, caraca, tipo, e aí eu fui mantendo o ritmo da reunião, só que eu não consegui se sustentar. E aí depois ele veio e engoliu minha energia. Engoliu real minha energia. Uma outra pessoa percebeu, foi lá, entrou e começou a falar. Foi o tempo que eu me recuperei. Quando eu recuperei, eu voltei. Aí eu voltei com tudo. Bati forte. Aí pronto. Aí eu recuperei a energia do grupo. Entendeu? Agora sim. Entrou, quer roubar minha energia, eu puxo ela de volta. Tranquilo. Agora, pô, você entrou com posicionamento, entrou com dúvida, com questionamento, quer falar, quer perguntar, quer... sei lá, fica à vontade. Eu não tenho besteira com isso. E eu espero que não aconteça aqui, mas se acontecer, em algum momento, alguém chegar aqui, entrar e querer causar bagunça, vocês vão ver, sendo muito duro. Ao ponto de, se precisar remover a pessoa da reunião, eu removo sem culpa, sem pensamento de... sem nem chegar depois e me desculpe, porque nada. Entendeu? Então, entendam isso, tem que ter um posicionamento. Deixa eu ver aqui o chat. Vocês falaram, Graça falou, está muito melhor fechado, eu consigo ver o que realmente importa. Para mim, isso importa também no grupo. É o seguinte, a ideia de eu quero entrar no grupo e eu quero ter informações que vão ser importantes para mim. Uma coisa que eu falo com o pessoal, vocês viram que tem muita gente saindo lá do grupo, né? Essas pessoas eu tô chamando no privado. Não viram? Não, Sabrina disse que não, mas assim, eu tô chamando o pessoal no privado para saber como é que tá sendo a experiência no grupo. Se você não recebeu a mensagem, você vai receber ainda. E tem gente que fala, Paulo, eu nem sei do que se trata do grupo. E eu falo para a pessoa assim, não, se você não sabe, se realmente não é o momento para você estar lá, eu te dou um conselho. Saia dos grupos que não faz sentido para você, mesmo que meu grupo seja um desses. Porque não faz sentido você estar em 20 grupos e não focar em nenhum. Então, pô, escolhe ali os grupos que mais fazem sentido, que você tem coisa para aprender e fica nele. Porque lá você vai transbordar, você vai aprender, você vai se conectar com pessoas de verdade. Agora tem gente que só entra em grupo achando que o fato de estar ali vai ser notado. Não vai. Tá? Mas criem um grupo de transbordo. Paulo, não sei o que falar. Aí a gente vai já juntar, meio que juntar tudo que a gente falou. Quando você começar a resolver problema, você vai entender uma coisa. Se resolver o seu problema, outras pessoas vão chegar até você procurando a solução. Vou trazer mais uma vez o exemplo da Cris. A Cris resolveu o problema com o bloqueio dela. Lá, eu tinha acabado de conhecer o Pablo, eu cheguei até ela, perguntei como é, me ensina, me ajuda e tal. Ela me ajudou. Eu resolvi meu problema. Por eu ter resolvido o meu problema, vocês chegaram até mim também para saber. Paulo, como é que faz? Vocês estão aqui para aprender, por problemas que eu passei. E muitas vezes, o ponto que é mais chave para vocês, que vocês aprendem, foram os momentos que foram mais dolorosos para mim. Momentos que eu tive, que eu chorei muito, que eu muita cabeça, que eu gastei muita energia, que eu senti muita dor. Então é meio que vocês pegam um atalho para certos pontos. E o massa do transbordo é esse. Que você tá pegando atalhos ali de coisa que eu levei muito tempo para aprender. Só que aí você vai resolver seus problemas, você vai aprender e você vai ensinar isso para outras pessoas também. Essas outras pessoas vão pegar atalhos. Tem gente que tem um pensamento de, não, eu levei muito tempo para aprender isso daqui, quem quiser que se vire. Isso é egoísmo, gente. Eu. Aí, não faz isso não, por favor. Não faço mais não, depois que eu te conheci. Ah, que bom. Já ia pegar eu até mandei um vídeo lá no grupo sobre transbordo. Mas então, uma coisa que eu nunca te falei, por que eu sigo você, por que eu tô aqui, por que eu fiz ativação. É porque assim, eu falei a mesma coisa com o Juliano, o cara é pau na máquina, é fazedor.
Então, se eu estou parada, o que eu tenho que estar atrás de quem faz para poder me estimular a fazer? Perfeito. Cola com as pessoas que fazem, as pessoas que estão lá em movimento. Caraca, não tem nada melhor do que isso, porque você começa a ter o resultado. Começa de verdade a ver o resultado fluindo mais. Porque assim, o melhor momento para você aprender comigo, e eu vou dar meu exemplo, mas pode ser qualquer pessoa, dá para você não achar que estou falando só de mim, mas o melhor momento, na verdade, para você aprender com qualquer pessoa, é quando a pessoa está crescendo. E você está no nível próximo a ela ali, assim. Digamos, você está aqui assim, porque a pessoa está crescendo, você cola aqui com ela, você vai junto. Agora, quando a pessoa está muito distante, é muito difícil você alcançar. Inclusive, essa é uma das chaves do networking. É você olhar quem está 1 ou 2 níveis acima de você e ir lá colar com essa pessoa. Se ficar muito focado em colar com quem está muitos níveis acima, você não cresce, porque é muita distância. São assuntos que você não consegue dar conta, mas quem está no nível próximo ali, você vai cola com a pessoa, você cresce muito rápido. Você aprende muito rápido. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá, seguinte, gente. Só lembrando para vocês uma coisa aqui. Isso daqui é uma partezinha do que a gente fala dentro do ativação. A gente fala sobre muitos assuntos. Pegar tudo que a gente falou essa semana aqui, são vários assuntos que a gente fala lá dentro. Então, isso daqui vai te ajudando. O método de ativação te ajuda principalmente a organizar as paradas na sua cabeça. Não tem como você gravar 12 horas de conteúdo, mas você consegue reconfigurar a sua cabeça de uma forma que você entenda certos conceitos. Então, muita coisa aqui, eu tenho certeza que hoje é o quinto dia e já muita coisa já foi desconstruída na sua cabeça. Eu acho que tem gente que sai daqui com dor de cabeça, com dor no corpo, de tanta coisa que a gente vai mexendo nas crenças. Pode falar, Cris. Tá mudo. Uma das coisas que eu aprendi é que a gente sempre ficou de alguma forma. Principalmente quando eu perdi o meu irmão. Depois que eu perdi o meu irmão, eu fiquei assim, meu Deus, o que é que estava me impedindo de falar? Eu tinha receio de falar a minha história por medo do que o meu irmão ia sentir. Aí eu perdi o meu irmão. Aí quando eu disse assim, não vou me expor porque a minha família, o que é que minha família vai falar de mim, o que é que minha família vai dizer, porque até então eu achava que o meu irmão ia falar assim, aconteceu isso com ela porque eu não estava perto, né? Aí eu perdi o meu avô. E aí eu disse, meu Deus, quem mais eu tenho que perder para falar as coisas, para me abrir, para poder desbloquear outras pessoas? Aí quando eu senti que eu não queria mais perder ninguém, eu comecei a correr atrás, querendo me desbloquear, querendo falar com todo mundo. De alguma forma eu me conectei com o Pablo, que aí outras pessoas, recebi muitas mensagens de pessoas que passaram pela mesma coisa que eu. E daí eu comecei realmente a entender que às vezes a gente fica escondendo, querendo privar algumas pessoas de alguma dor, a gente está se privando também e deixando de ajudar outras pessoas. Calando por medo da aprovação do outro. O que é que meu vizinho vai me falar? Quando eu falei, contei a minha história no Instagram, no YouTube, as pessoas falaram, nossa, Cris, eu nunca imaginei que você tinha passado por isso. Eu também passei. E eu descobri coisas que eu jamais pensei que ia passar. Através de abrir a boca, começar a me conectar com outras pessoas. Isso foi uma grande virada de chave para mim. Forte. Tem que transbordar, gente. Tem que transbordar. Abrir a boca e contar as histórias que resolva as tretas e conte as suas piores histórias. Conte suas piores histórias, aquela que você não tem coragem hoje de falar. É essa história daí que vai salvar outras pessoas. Eu só tô hoje experimentando coisas assim incríveis.
aquela sensação de, pô, tô cumprindo o propósito, tô fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque eu comecei a resolver, comecei a botar minha cara a tapa mesmo. Não é fácil cumprir o propósito. Não é fácil, é simples. Por que não é fácil? Porque exige obediência. Exige obediência. Mas eu posso falar, é uma vida que vale a pena ser vivida. É muito bom. Tem momentos que eu falo assim, Deus, o que é que o Senhor pensa a respeito de determinadas coisas? Por que é que o Senhor permite tanta pressão assim às vezes? Para e pensa, eu poderia viver sem essas pressões, é só recuar. É só voltar tudo. E voltar a viver minha vidinha ali. Eu falei, pode continuar, bota mais, manda mais, vem, vem. E aí fica gostoso viver assim. E isso é isso que dá o prazer de viver. Você viver sabendo que cada dia valeu a pena. Eu posso falar uma coisa, nos meus últimos 2 anos, é quando eu comecei a praticar autoconhecimento, a destravar, a ajudar outras pessoas, foram os melhores anos da minha vida. Melhor do que os outros 29 juntos. A Cris é a moça da semente de abacate mesmo. É exatamente ela. Eu encontrei esse vídeo outro dia e mandei para ela. Foi muito massa. E, gente, eu lembro disso também. Agora, deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui. Desbloquear embeleza as pessoas. Paulo e Cris, vocês melhoraram muito. A beleza de Deus parece que resplandece na cara de vocês. É que a gente fica mais feliz. Sim, porque quando tá bloqueada, a pessoa não fica travada, parece, né? O Parabéns. brilho no rosto some. Você olha assim, você fica aquele olho caído, olho abaixo. Exatamente. Feliz, cara, que massa. Então, tipo assim... Parabéns. É engraçado que a Bíblia diz, né? Um coração alegre formoseia o rosto. Então, tipo assim, não é nem que a gente fica mais bonito, né? Só mais sorridente. É muito massa. Lembrando para vocês uma coisa, gente. O método de ativação vai acontecer no dia 3 de junho, tá? A inscrição custa R$ 197, sendo que dias 27 e dia 28, da meia-noite do dia 27, eu vou postar o link lá no grupo, até o dia 28, 23h59. Quem tá no grupo da Semana da Pressão vai receber um desconto de R$100, vai ficar por 97. Os 5 primeiros a se inscreverem vão ganhar uma sessão comigo, tá? Uma sessão individual, só você e eu, de desbloqueio no caso. Vai ter um acesso ao grupo VIP e vai ter também um acesso à Masterclass que a gente vai fazer, que é como parar de procrastinar e ter uma vida mais produtiva. Fechou? Então fica R$ 97 nesses 2 dias. Depois, a partir do dia 29, quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Com um preço de R$ 197, e aí o restante vai sendo a parte também, quem quiser. Fechou? Alguém quer falar algo, perguntar algo? Não? Certeza? Não, só agradecer. Muito obrigada, viu? Curti muito essa reunião, de verdade. Façam as Você tarefas. precisa... Ô, Paulo, desculpa. Eu preciso desbloquear aí para me melhorar a aparência. Teve alguém que falou isso aqui também, deixa eu ver. No site aqui. Paulo não desbloqueia, preciso melhorar a aparência. Como é que foi aquela de ontem? Eu anotei aqui do amigo seu. Desprovido de beleza, não? Como que é? É fracassado de feição. Não é o caso de João, não, pô. Não é o caso de João, não. Ó, pessoa bloqueada é fracassada de feição. Desbloqueado, não. Gente, deixa eu só finalizar essa reunião aqui para a gravação. Quem quiser continuar aí para a gente continuar batendo papo, o Cris contar a história dela, fica à vontade, né? Mas, tamo junto. É nóis. Grande abraço. Até amanhã e tchau, tchau.